De volta com o recap de The Wheel of Time, dessa vez para fazer um recap do 5º episódio da Manny, ou a melhor hora em fantasy na televisão em muito tempo, e o melhor episódio de The Wheel of Time até agora, da primeira, da segunda temporada. E com esse hype lá em cima, esse hype nas alturas, começamos com a cold opening do Shanshan, Camp Extra, um completo drag race em forma de invasores na sua base em Falme. High Lady Suroth é trazida para prestar contas de suas ações em Atuan's Mill a High Lord Turak, que pela cabeça completamente raspada e estar sentado em posição de destaque, nos diz que entre seus iguais, ele é mais igual que os outros. Turak está desgostoso, para dizer o mínimo, com a ação militar de Suroth, amando do Forsaken Shamael, que está se passando por um lorde estrangeiro naturalizado Shanshan. Turak Aladon é retratado como um general habilidoso e cauteloso, que sabe muito bem que eles não devem tomar mais territórios do que conseguem segurar, coisa que Suroth não está ligando muito. Suroth tenta se explicar, Turak não quer saber e comanda um de seus soldados para passar a espada nas unhas de Suroth, sinalizando possivelmente a sua demoção da posição de comando de forças armadas e chocando a todos os outros nobres Shanshan presentes. Suroth chegou como um pavão, consultou Ishamael para saber se deveria se humilhar para Turak, mas sai com o rabinho entre as pernas e com 2 unhas a menos. Nisso quem chega? Padan Fain. Para surpresa de Inta, Loyal e de todo mundo, ele chega todo serelepe com a trombeta de Valeri que Ishamael presenteia a Turak. E por que a trombeta de Valeri é importante para o Shanshan? O soar da trombeta invoca os heróis lendários há muito mortos e que lutarão uma última vez pelo triunfo da luz. Turak verbalizou a todos na mesma reunião que ele segue a luz, mas sem saber, recebeu a trombeta de um Forsaken. Agora, qual é a jogada de Shamael presenteando a trombeta pro Turak? Não ficou muito claro, porque além da específica em dizer que independente de quem soe a trombeta, os heróis zumbis lutarão pela luz, a menos que a série mude isso. Os arredores de Karen, Moiraine e Rand correm por suas vidas enquanto Lanfear usa o True Power para se remendar. Nos olhos da Forsaken, as manchas pretas Saar, indicando que ela está usando a magia que vem direto do Tenebroso e não o poder único. Na estrebaria mais próxima, Moiraine contrata os serviços da estribeira Mor, a chefe dos cavalariços, em nome da Amelin City, com 3 montarias, e eles seguem cavalgando em fuga, mas não antes da Aes Sedai matar o 4º animal para não deixar de presente para Lanfear. Lanfear é essa que todas as fontes concordam, não tem um pingo de pudor em descartar vidas humanas ao seu bel prazer, como fez com o moço no cavalo, ou torturar pessoas apenas por poder fazer isso, como fez fechando a boca da cavalariça, após descobrir que Rand e Moiraine a usaram como despiste. Na casa da família Damodred, Moiraine conversa com o sobrinho. Se você não se lembra de onde conhece esse ator, você lembra dele do bordel de Kingsland em Game of Thrones. Baltanis Damodred em breve será rei de Cairhien. Rei, com sorte, é bom que ele mesmo entenda isso quando ele se casar com a rainha que finalmente temos o nome, é Geldrian. E depois de não fazer muito esforço para se limpar do sangue da Forsaken e resistir à tentação de se jogar na cama limpa e dormir um mês, a nojenta da Aes Sedai conversa com sua irmã sobre os probleminhas que ela vem enfrentando e as duas confabulam se Rand precisa mesmo da ajuda da Aes Sedai. Acontece que talvez não. Perto de Atuan's Mill, Perrin discute com Elia sobre quem se encaixa na denominação de Alcateia do Ferreiro de 2 Rios, e Perrin percebe que ele está novamente próximo de onde ocorreu o ataque do Shanshan e não a caminho de Falme para ajudar Loyal e os Shienaras. O ferreiro só volta ao vilarejo após Hopper mostrar para ele que o corpo de Uno foi deixado numa gaiola. Perrin segue para dar um enterro digno para o amigo, mas é impedido de fazer uma zoada louca quebrando a gaiola por uma moça Aiel, também presa em uma. Entram em cena a guerreira Aiel Avienda, o filho da luz Daemon Hald e a cachorrinha Lady, que avisa Perrin sobre o inquisidor Aemon Valda estar próximo. Após passar um tempinho num dos quartos da estalagem e conversar com o estalajadeiro sobre se é pior ter a vila invadida por um exército dominador estrangeiro ou um bando de crentes psicopatas, Perrin liberta a Avienda da gaiola, porque nosso garoto jamais deixaria ninguém nessas condições. Só que, claro,
Quando Perry e Aviendha estão prestes a fugir, eles são emboscados por uma roda de Filhos da Luz. Aviendha dá um show na dança do combate, enquanto Perry dá o seu melhor com o martelo, e no duelo final entre Aiel e o filho do comandante Bonhound, Aviendha desarma Dain, e quando está prestes a finalizar o manto branco, Perry a impede, salvando a vida de Dain Bonhound, o que pode ser muito útil no futuro. Aqui uma chance enorme perdida de Perry pegar esse machado duplo do Dain e levar e continuar usando, porque a gente tem esse duelo na consciência do Perry sobre o uso do martelo como ferramenta ou o uso do machado como arma, e o Perry acaba usando nessa cena, na verdade, o martelo como arma e não o machado. Ele deixa o machado do Dain Bonhound lá com ele. A salvo, longe dos mantos brancos e com Hopper do lado, Aviendha explica para Perry sobre a dureza de sua terra natal, a terra tripartida, que pune os Aiel por um pecado que ninguém lembra mais qual é, e também sobre o código moral deles, o Dieto, que basicamente comanda todas as interações da sociedade Aiel e se baseia em honra e obrigação. Então, por Perrin ter salvo a vida de Aviendha, ela agora tem a obrigação de proteger a vida dele. E ela também fala sobre ter deixado a Terra Tripartida para ir em busca do Caracan, o seu chefe dos chefes. Quem será o Caracan? Quem será o chefe dos chefes? Em Tar Valon, Verin retorna para a torre e vai direto até a biblioteca encontrar suas irmãs da Ajá Marrom. Yasika, que vocês conhecem de Harry Potter, e Naomi, que vocês conhecem de Artemis Fowl. É um encontro de pessoas do Fantasy, não é mesmo? Verin entrega uma cachaça feita por sua irmã Adelias e começa a fofocar sobre as novas noviças poderosas que estão na torre. Mais tarde, Verin vai até Sherian Sedai, a chefe de todas as noviças, perguntar por que os tesouros recém-encontrados não estão em lugar nenhum da torre. Sherian fica super confusa e não sabe como esquecer o que anotou sobre a saída de Nynaeve, Egwene e Elaine, que foram para Camley para umas festividades da família real, da família de Elaine, que não fica muito claro o que é, mas envolve o irmão Gawain dela. Verin consegue tirar Sherian do escritório para dar espaço para Yasika entrar e investigar a entrada no livro de registros, onde a letra de Sherian parece tremida. A Verin suspeita que a confusão da Sherian se deve ao fato de que ela fez essa anotação sob domínio de uma trama de compulsão, o que Yasika prontamente vê como prova da existência do Ajá Preto, o grupo secreto de Aes Sedai, que servem aos capirotos e não à luz. E aí a Verin fala sobre a necessidade de saber todas as Aes Sedai que saíram da torre nos últimos dias, independente do motivo oficial. E mais tarde, a Marrom encontra uma suspeita Liandrin voltando com os aspargos corretos da região em que ela diz que foi visitar, corretos até demais. Dentro dos caminhos, Liandrin conversa com uma Nynaeve blindada e amarrada sobre sua influência do lado das trevas, e Nynaeve pergunta se tudo que Liandrin tem feito vale mesmo a pena pelo que ela tem ganho. Egwene e Elaine estão na mesma situação, e como que pode uma passagem pelos caminhos seguir tão sem ocorrências? Liandrin abre um portal e leva as três para a Lady Suroth, com quem discute sobre qual das duas vai se arrepender primeiro de odiar a outra. Nas laterais da tribuna de Suroth, as meninas sequestradas de Atuan's Mill, que, se não ficou claro, foram escolhidas a dedo pela Damani Miri, a lourinha baixinha, por terem a capacidade de acessar a fonte verdadeira. As escravas serão treinadas como soldadas da Mani, encoleradas da Sudan Shanshen. Esse é o plano do Shanshen para todas as mulheres que canalizam as Marath da Mani, aquelas ainda não encoleradas. Antes de deixar as três lá, Liandrin as acorda e retira as amarras dos pulsos de Nynaeve, com um sorrisinho debochado de quem está apenas cumprindo as ordens de Shamael, mas não suporta a ideia de mulheres que conseguem canalizar serem usadas como Damani. Com isso, Nynaeve, Elaine e Egwene tentam se defender, conseguem correr, mas na confusão, Egwene é capturada pelos invasores. No mundo dos sonhos, Teleron Riod, que a Moraine, de forma tão leviana, jogou no ar enquanto corria com Rand pelas ruas de Cairhien para chegar na casa da família Demodred, Lanfear e Shamael se encontram, onde aprendemos que o líder dos Forsaken já tem a maioria dos selos da prisão do Tenebroso, cada um contendo um outro Forsaken, e que possivelmente na série teremos mesmo menos Forsaken do que nos livros, o que confirmou suspeitado na primeira temporada, quando apareceram estatuetas dos Generais das Trevas.
Ishamael é acordado por um servo para ir até High Lord Turok em audiência. Turok, assim como todo mundo, quer saber o que raios Ishamael está fazendo na corte de Suroth, quem é ele e de onde ele saiu. Pouco antes disso, Suroth conversou com Ishamael sobre a parceria deles e aí a gente aprendeu que o Ishamael está dando alguma coisa para Suroth em troca de seus exércitos para lutar pelos Forsaken contra as Forças da Luz. Mas que exército é esse? Se ela acabou de ser demovida, nós ainda vamos saber. Enfim, Ishamael não responde nada com nada para Turok, que parece estar ok, não ter tido absolutamente nada do que perguntou respondido, e se distrai com um novo presente, pois Ishamael é o Papai Noel do mal, e Gwen é entregue e encolerada nessa audiência. De volta em Carrie, Moiraine coloca em prática seu novo plano, que consiste em fazer exatamente o contrário do que ela vinha tentando não fazer, que é dormir. Fazer Lanfear acessar Rand através de Teleran Riod, o mundo dos sonhos, o lugar onde, mais uma vez, todas as fontes sobre os Forsaken dão conta de que é o reino de Lanfear. Essa revelação explica por que Lanfear queria que Rand e Moiraine dormissem. Não era para eles se atrasarem e ela alcançar, mas para que ela os tenha na palma da mão no seu domínio. Lanfear está esperando Rand num look dominatrix dos infernos e o dragão aparece preso à roda, uma imagem que vinha sendo mostrada nos trailers e que só fazia sentido mesmo nesse contexto. The Many foi o episódio em que vilão brigou com vilão e foi bonito de ver essa dinâmica. As Forças das Trevas nos livros de Jordan têm esse pequeno problema de lutas internas, com um querendo ser mais poderoso do que o outro o tempo todo. Passeamos também por gêneros como Kung Fu no comecinho com Shan Shen, terror com Lanfear seguindo Moiraine e Rand pela floresta, detetive com Veru e suas irmãs marrons, uma festa completa. E alguns pontos interessantes e easter eggs que aconteceram foram as pedras portais no caminho da perseguição de Lanfear. Isso é uma outra coisa que a Lanfear faz muito nos livros, é usar pedras portais. Então por isso que em determinado momento ela fala, não tem nada mais devagar do que um cavalo. Fica aí esse easter egg. As letras da língua nova no registro da torre. Isso foi muito interessante. The Wheel of Time está em um tempo tão futuro que a língua antiga deles é uma língua que nós também não conhecemos e não temos acesso. Então faz muito sentido que a língua que eles falam no tempo presente da série seja uma outra língua também. Não é o mesmo alfabeto que a gente usa, a escrita é de forma completamente diferente. Perry com o martelo, abrindo gaiolas e lutando também foi muito bacana, por causa daquilo que eu já falei, dessa dualidade que o personagem tem entre o martelo para construir coisas como ferramenta e o machado para destruir coisas como uma arma. Se no episódio passado nós tivemos o cuidado com o estilo de luta dos Shienaras, na primeira temporada nós tivemos o cuidado com o estilo de luta daquela guerreira Aiel, novamente nós tivemos o cuidado com o estilo de luta dos Aiel, dessa vez com a Avienda. E um outro easter egg que tivemos também foi a introdução de Queen Geldren como a rainha de Cairhien, que nos livros é o rei Geldren Sul Riatin Rhyd é da nação de rei, ele era o líder da casa Riatin e se tornou rei de Cairhien. Como um todo, nesse episódio, nós percebemos de forma assim espetacular como as atrizes que interpretam Verin, Sherian, Moiraine, Anvir, Liandrin sozinhas estão fazendo um trabalho magnífico com suas atuações, carregando nas costas essa história, como nos livros do Jordan, suas equivalentes também o fazem. Elas estão entregando tudo que os fãs têm direito com relação a essas personagens que carregam nas costas parte mais interessante de toda a Wheel of Time. As mulheres adultas, donas de si o tempo todo, movendo jogadas perigosas no tabuleiro da Terceira Era. E falando em Verin, tem uma pequena crítica, que é o fato de tirarem um aspecto da fachada anuviada e bagunçada dela, o que tirou um pouco do tom cômico e maternal do personagem. Porém, Mira Cial está espetacular com essa versão da Aes Sedai marrom mais querida e complicada de todas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa o seu like e depois eu volto com mais conteúdo sobre The Wheel of Time e também de outras coisas, não só de Wheel of Time, vive esse canal, apesar de que neste momento está vivendo apenas de The Wheel of Time. Até!